Graça e paz, salve os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente nessa live para adorar o Senhor, exaltar o nome dele, porque só ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Antes de nós darmos início a esse culto, gostaria de passar algumas informações para os irmãos que estão nos assistindo em casa, que os irmãos se sintam abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de informar os irmãos que o nosso culto às quarta-feiras dá início às 20 horas e aos domingos às 19h30, que os irmãos estejam nos acompanhando pela página do Facebook. E os irmãos que gostariam de ter um aconselhamento, um pastor, uma orientação, tirar qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso pastor Robson, que ele vai estar à disposição dos irmãos pelo número 97012-4233. 97012-4233. O pastor vai estar à disposição dos irmãos. Gostaria também de passar a conta bancária da igreja, que é Caixa Econômica Federal, agência 0200, conta corrente 2547-1, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 0200, conta corrente 2547-1, operação 003. E também os irmãos, com certeza, todos aí vão fazer seus pedidos de oração. Os irmãos estejam lá entrando na página do Facebook, lá, fazendo seus pedidos, que no final do culto, o pastor vai estar orando por todos esses pedidos que forem mencionados. Agora, nesse momento, vou falar o tema do mês da família, que estamos terminando, encerrando esse mês de maio, mas isso não quer dizer que nós não vamos continuar orando pela família, nós vamos estar intercedendo, não podemos parar. Então, quero passar para os irmãos o tema, que diz assim: famílias fortes, igrejas fortes. Tema: famílias fortes, igrejas fortes. Divisa. A divisa se encontra lá em Efésios 6, versículo 10. Diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos ser uma família forte, buscando o Senhor em oração, colocando toda a família da igreja, todos os familiares na mão do Senhor. Nesse momento, para dar início ao culto, eu vou estar orando, entregando a direção desse culto na mão do Senhor, para que Ele venha operar, tá? Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por nessa noite estar na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Como é bom, ó Deus, estar aqui na Tua casa, te louvando, exaltando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor é digno de toda adoração, Senhor. Recebe, ó Deus, esse culto como cheiro suave às Suas narinas, Senhor. Abençoe a porção da Tua palavra que vai ser lida. Abençoe os louvores que vão ser entoados, ó Deus. Abençoe cada um irmão, Senhor. Abençoe o pastor Robson, que irá ministrar a palavra. Que o Senhor possa usar o Teu servo poderosamente, ó Deus. Abençoe cada um de nós que estamos aqui nessa live. Que o Senhor possa abençoar cada um irmão que está na sua função, ó Deus, para assim podermos prestarmos um culto, ó Deus, melhor para Ti, Senhor. Nos abençoa, Deus. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos estar fazendo a leitura, irmãos, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Que os irmãos possam meditar nessa leitura bíblica. A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que os irmãos possam meditar nessa porção da palavra de Deus que foi lida, que tudo aquilo que está nos incomodando, que está tentando tirar a nossa paz, o nosso sossego, até às vezes a nossa confiança, que às vezes, nós somos falhos, nós ficamos assim: será que eu vou conseguir? Será que Deus está ouvindo a minha oração?
que nós possamos colocar a nossa ansiedade, descansar no Senhor e confiar nele. Pedir ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor e fazer conhecido nossos problemas, entregar na mão do Senhor, porque Ele quer ouvir o nosso coração, Ele quer ouvir o que se passa, aquilo que está incomodando, né, a gente. Então nós temos que colocar na mão do Senhor, fazer cada causa conhecida perante o Senhor, que nós possamos ser igual o profeta Neemias. Ele foi um homem de oração, ele foi um homem bem sucedido. Por quê? Tudo ele colocava na mão do Senhor. Ele não fazia nada sem pedir a direção de Deus, sem colocar na mão do Senhor. E ele foi vitorioso. A arma da vitória é essa: nós colocarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas, aquilo que está tirando a nossa paz, o nosso sossego, colocar na mão do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um irmão, que nós possamos meditar e confiar na palavra do Senhor. Agora vamos ter um momento de louvor com o pastor Ramos. Queridos, graça e paz, com grande alegria, que nós estamos aqui. Hoje eu estou sozinho, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, e nós vamos ministrar duas canções. Eu quero te convidar a também, no seu lar aí, você que nos acompanha, eu quero te convidar também a adorar o Senhor. A primeira canção que nós vamos cantar, ela fala que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Por isso nós nos prostramos diante dele, nos convido a exaltar o nome do Senhor nessa canção, se prostrar diante dele.
possa ser sempre o motivo do teu louvor, da tua adoração, que ele possa ser a tua profecia para a tua vida. Jesus Cristo é aquele que prometeu que viria e há de vir para te socorrer, para me socorrer. Basta que nós apenas o busquemos e clamemos a Ele. Receba essa ministração da parte de Deus para a tua vida. Diaconisa Márcia. Amém. Vamos estar aqui novamente orando, intercedendo, fazendo uma oração agora de agradecimento, glorificando o nome do nosso Deus. E antes de nós orarmos também, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Gilmar, que completou mais um ano de vida hoje. Que Deus possa estar abençoando ele, juntamente com a família dele, acrescentando na vida dele bênçãos sem medida. Que o irmão Gilmar se sinta abençoado, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, ó Deus, por nessa noite estar aqui na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome, ó Deus. Pai, muito obrigado pelo Seu amor infinito, obrigado, ó Deus, pelo Seu cuidado, pelo livramento por cada um de nós, Senhor. Eu quero nesta noite glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome, ó Deus, porque Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, ó Deus, pela salvação, porque um dia o Senhor nos escolheste, nos tiraste desse mundo e nos deste a salvação, fazendo com que cada um de nós conhecêssemos a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, ó Deus. O Senhor cuida de cada um, Senhor. Amém. Continua nos abençoando, ó Deus. Entrego todo o louvor, tudo que foi feito aqui, entrego nas Tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir uma inspiração musical com a irmã Elaine e logo após o pastor estará com a palavra. Enquanto a irmã Elaine se prepara, eu quero, junto com você, só já ler o texto que vai servir como base da nossa meditação, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Hoje nós vamos dar continuidade àquela meditação que nós começamos na quarta-feira, né? Nós começamos a falar sobre o sermão do monte, Jesus orientando os seus discípulos a respeito das bem-aventuranças. Nós falamos sobre quem são os pobres de espírito, falamos sobre quem são os que choram, falamos sobre os mansos, e hoje nós vamos falar sobre os que têm fome e sede de justiça. Também vamos falar sobre aqueles que exercitam a misericórdia ou os misericordiosos, e também vamos falar sobre os limpos de coração. O texto que nós vamos meditar é Mateus capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, que diz assim, preste atenção aí: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses 3 versículos é o que nós temos separado para dar continuidade ao estudo das bem-aventuranças. Então, fique aí aguardando que depois do louvor, da ministração, da inspiração musical com a nossa irmã Elaine, nós vamos estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós.
mensagem, cantada. O Senhor nos leva ao deserto para mostrar que a fidelidade dele ainda não acabou para conosco. Isso que acabou de ser cantado. Nós estamos passando por um período de turbulência mundial, mas os servos de Deus conseguem enxergar, em meio a toda essa turbulência, a fidelidade e o cuidado de Deus para com cada um de nós. Isso é maravilhoso, Isso é algo que poucos conseguem perceber. É um privilégio nós percebermos isso. A palavra de Deus para nós, Mateus capítulo 5, versículos 6 a 8, nós começamos falando na semana passada a respeito do significado das bem-aventuranças, e nós percebemos, compreendemos que bem-aventurado é alguém feliz, ou bem-aventurada é alguém feliz, é alguém afortunado, é alguém privilegiado, porque mesmo em meio às circunstâncias da vida, conseguem encontrar esperança, conseguem encontrar razão para continuar, para prosseguir. Bem-aventurado são aqueles que se colocam à disposição do Senhor Jesus. Feliz, afortunado, são todos esses que se colocam à disposição do Senhor Jesus. São aqueles que conseguem aproveitar da graça e favor divinos. Nós somos bem-aventurados. Aqueles que tiveram uma experiência, tiveram um encontro com Jesus, são bem-aventurados, porque conseguem perceber o favor e a graça divinos. Nós hoje vamos nos ater nas características das bem-aventuranças a partir do versículo 7. Nós começamos falando na quarta-feira que Jesus ele se dirigiu aos seus discípulos, mas não somente aos 12. Jesus, nesse capítulo 5 de Mateus, ele sobe ao monte e fala aos 12 e aos demais discípulos que estavam ao redor, ouvindo a mensagem de Jesus, aprendendo a mensagem de Jesus. Lembramos também que Jesus aqui, nesse contexto de Mateus, Jesus ele prefigura, ou melhor, ele figura aquilo que Moisés havia representado para o povo judeu no deserto. O auditório de Jesus são os judeus. E Jesus, ele, através desse seu discurso com os seus discípulos, ele tenta mostrar para esses discípulos o paralelo que havia entre Moisés e o próprio Senhor, o Messias que estava ali. Moisés tem algumas similaridades com Jesus. Por exemplo, Moisés, assim como Jesus, ele foi colocado num berço para que ele fosse livre da morte, para que fosse livrado da morte. O faraó queria matá-lo, assim como Herodes também queria matar Jesus, e Jesus também, como Moisés, precisou fugir. Seus pais levaram Jesus de um canto para outro, tentando fugir da matança. Moisés, assim como Jesus, Moisés vem para libertar o povo de Israel. Moisés vem para levar o povo que estava cativo para uma terra de liberdade, de libertação. Jesus, de igual forma, vem apresentar a mensagem para os judeus de que ele é o novo Moisés. Ele é a nova esperança do povo de Israel. Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que servia para conduzir o povo judeu a uma nova terra, a um novo lugar, uma nova esperança para os judeus. Jesus, agora, ele vem com o próprio mandamento. Ele diz, João, tanto que João vai dizer, no princípio era o verbo,
e o verbo era Deus, ou seja, o Logos, a palavra. Jesus é o mandamento encarnado, e é isso que Jesus quer mostrar para os judeus, porque os judeus, entendendo a autoridade, a divindade de Cristo, associando a imagem de Moisés, que era a referência de Deus para eles, os judeus, consequentemente, percebendo a igualdade que havia entre esses dois personagens, os judeus consequentemente deveriam agora segui-lo, não mais seguir Moisés e as leis deixadas por Moisés, mas agora seguir a própria lei encarnada, a nova lei, o novo mandamento. Tanto que Jesus, quando se apresenta em João, ele vai dizer: olha, um novo mandamento vos dou, ou seja, o mandamento de Moisés caiu em desuso. A lei de Moisés caiu em desuso, porque a lei que estava diante deles era mais completa do que a lei de Moisés. A lei deles era mais eficaz que a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, por exemplo, um dos exemplos aqui, dizia que o homem que matasse, a lei de Moisés dizia que a mulher que adulterasse deveria ser apedrejada. E aí Jesus vem dizer: não, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Jesus resume, ou Jesus sintetiza todos os mandamentos no amor. E é isso que nós vamos perceber, é isso que nós vamos entender com as características do bem-aventurado, ou as características da bem-aventurança deixadas por Jesus em Mateus capítulo 5. Versículo 6, né? É o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês aqui agora. Jesus vai dizer assim, deixa eu pegar meu livro. Versículo 6, Jesus vai dizer assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu quero destacar aqui com vocês que essa primeira característica desejada por Jesus, ou ensinada por Jesus aos seus discípulos, fala sobre fome e sede. É lógico que Jesus está falando a esses homens, mas Jesus não está usando o sentido literal da palavra. Jesus usa de metáfora para dizer para eles: olha, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, você não vai comer literalmente a justiça, mas Jesus mostra para ele que fome e sede são necessidades vitais para qualquer ser humano. Qualquer indivíduo que não se alimenta ou que não bebe água, fatalmente é um indivíduo que fica desnutrido e, consequentemente, e se não reverter esse quadro, urgentemente vai morrer. Então, Jesus está chamando de uma maneira metafórica, está chamando os seus discípulos para justiça como uma necessidade vital para eles. Os salvos em Cristo precisam do alimento para viver espiritualmente. E os salvos em Cristo precisam de ter fome e sede de justiça, para que possam continuar vivendo saudáveis espiritualmente. Deve haver esse desejo de justiça em todo aquele que diz ter nascido de novo, né? Há pessoas que já perderam o desejo de muitas coisas, inclusive o desejo de seguir as orientações de Cristo, até mesmo o desejo de ler a palavra, o desejo de orar.
Pessoas perderam o desejo de estar nos templos. Lógico que nós não somos crentes para estar nos templos, nós não fomos salvos para estar nos templos, mas nós fomos salvos e devemos também estar nos templos para cultuar. Quando a lei, ou quando as coisas voltarem ao normal, nós estaremos de volta nos nossos cultos públicos, no nosso contato, congregando conforme a orientação bíblica. Deve haver o desejo para o nascido em Cristo, desejo de muitas coisas. E para aquele que já perdeu o desejo de algumas dessas coisas que eu acabei de citar, deve esse irmão, essa irmã, essa pessoa deve se voltar para o Salmo 51, versículo 12 e fazer como o salmista Davi, quando em algum momento aparentemente esteve também meio que desanimado, frustrado com relação às coisas de Deus, com relação às coisas do reino. Salmo capítulo 51, versículo 12, o salmista Davi vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação, restitui em mim um espírito reto. Esse deve ser o nosso desejo, para que nós possamos adentrar pelas portas das bem-aventuranças de Cristo Jesus. Precisamos aprender a desejar a justiça divina e não a nossa. Aqui entra um pouquinho da explanação dessa questão de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas não da justiça própria. É isso que nós precisamos entender. Nós devemos desejar a justiça, mas não a justiça minha, pastor Robson, não a justiça sua, irmão ou irmã, ou amigo, amiga que nos acompanha. Nós devemos ter fome e sede da justiça divina. Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensina a respeito disso, essa justiça, quando ele diz, na oração do Pai Nosso, ele diz: olha, vocês quando orarem devem pedir assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, nada mais é do que seja feita a tua justiça, Senhor. Porque nós muitas vezes oramos e pedimos a Deus que responda às nossas súplicas de acordo com a nossa justiça, de acordo com o que nós entendemos ser correto. E Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas não da sua própria justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus, porque nós, entendendo a necessidade disso, nós aprenderemos até a orar, a clamar: Senhor, faz a tua vontade, faz a tua justiça, não faz a minha. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem deseja coisas que às vezes nem sabe o mal que está desejando para si mesmo. Por isso, nós precisamos aprender a ter fome e sede da justiça de Deus e perceber que a direção de Deus é a melhor. Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele nos deixa esse exemplo mais uma vez, quando Jesus percebe que está chegando o seu momento de ir ao Calvário, de ir à cruz, que seria uma injustiça, que foi a maior das injustiças que alguém pôde enfrentar, um inocente ir à cruz. Mas Jesus, no seu momento que antecede ao Calvário, Jesus ora ao Pai e diz: Senhor, faça a tua vontade. Se for possível, me livra dessa injustiça.
Se for possível, me livra dessa maldade que estão para fazer comigo injustamente. Mas Jesus, ele resolve colocar, para nos mostrar o exemplo, ele resolve colocar a justiça de Deus no seu devido lugar. E ele diz: Senhor, se for possível, me livra desse sofrimento. Mas se não for, cumpra-se a tua vontade. Isso é ter fome e sede da justiça de Deus. Percebam também um outro exemplo, Maria, quando ela estava grávida, a mãe de Jesus, e não tinha nem casado, nem tampouco tinha se relacionado com o seu noivo José, para que pudesse pelo menos ter a proteção do seu marido diante daquele acontecimento que lhe geraria sofrimento. Maria, quando ela ouve do anjo a notícia de que ela engravidaria, eu imagino que Maria deve ter ficado assustada, primeiro porque não tinha casado, segundo porque era virgem, e quando ela descobre, o que ela receberia e a forma que aconteceria, ela fala: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Ainda que eu seja injustiçada aos olhos do homem, ainda que eu seja apedrejada por essa lei deixada pelos homens, cumpra-se em mim a tua vontade, faça a tua justiça na minha vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você tem fome e tem sede de justiça, mas não da sua própria, da justiça de Deus. Você está disposto ou está disposta a viver as dificuldades de depender da justiça de Deus, mas ao mesmo tempo viver também as glórias de ser recompensado ou recompensada por Deus? A nossa justiça deve estar em Deus, porque a nossa justiça é falha, mas a justiça de Deus, ela cumpre o propósito para que a justiça foi estabelecida, que é manter o equilíbrio das coisas. Justiça é equilíbrio. Devemos buscar ser justos, mas aos olhos de Deus e não apenas aos olhos do homem. Às vezes nós ficamos felizes e satisfeitos, às vezes não, sempre a gente fica satisfeito, como quando quando ouvimos as pessoas falarem bem a nosso respeito. Mas é muito melhor nós termos a segurança e a garantia de que Deus tem boas referências de nós. E aí você talvez me pergunte: pastor, mas é possível Deus ter boas referências de nós? Eu digo: é possível. Jó capítulo 1, versículo 1, Deus falou assim a respeito de um homem chamado Jó. Meu servo Jó, Deus conversando com o diabo também. No capítulo 1, versículo 1, Deus vai dizer que Jó era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem reto. Mas na conversa com o diabo, no capítulo, se não me engano, capítulo 4 de Jó, Deus mais uma vez repete para o diabo, falando assim: notaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, homem justo. Foi Deus quem disse a Satanás a respeito de Jó. Não achei aqui o texto, mas depois você vai encontrar aí no diálogo de Jesus com Satanás, quando Satanás vem diante de Deus para requerer o seu direito de governo sobre os homens. Deus fala para Satanás: olha, notaste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, íntegro, que se desvia do mal. Deus deu o relatório
a respeito de Jó. Um homem justo, não aos olhos dos homens, mas um homem justo, em primeiro lugar, aos olhos de Deus. Então, nós devemos buscar sempre ser justos aos olhos de Deus, porque Deus nos observa. Deus tem prazer em nos observar e em falar bem de nós. Nós vamos encontrar na história do povo de Israel, dos reis de Israel, nós vamos encontrar ali diversas situações em que 2 Reis, 1 Reis também, o texto vai falar, sobre alguns reis que surgiram ali no povo de Israel, e o texto vai falar: e fez o que era mal aos olhos de Deus. E aí entra outro rei e fez o que era mal aos olhos de Deus novamente, não se desviando, sendo injusto para com Deus. Mas de alguns homens, tipo Ezequias, 2 Reis capítulo 23, nós vamos 2 Reis capítulo 23, versículo 32, 37, 2 Reis capítulo 23 todo, vai falar ali sobre Ezequias, e Deus dá a referência a respeito desse rei, fala que Ezequias foi um rei que agradou aos olhos do Senhor, assim como também Josias fez o que era reto aos olhos de Deus. Percebam que o texto vai dizer, fez o que era reto aos olhos de Deus, assim como também o texto vai dizer, fez o que era mal aos olhos de Deus. O texto não fala, fez o que era reto aos olhos de fulano, cicrano ou de beltrano, ou fez o que era mal aos olhos de fulano, cicrano ou beltrano. O texto diz, fez o que era mal aos olhos de Deus. Sabe o que isso me chama a atenção? Que às vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo é a melhor coisa do mundo. Nós somos os mais justos, os crentes mais bonitinhos da foto, mas nós não paramos para perguntar: Deus, como tu tem me olhado? O que eu tenho feito tem te agradado ou tem te entristecido? Fica aí uma pergunta para nós fazermos, porque mais importante do que sermos bonitinhos e justos aos nossos olhos ou aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, é importante que nós sejamos vistos justos e bonitinhos aos olhos de Deus. Fica aí uma observação. Onde Deus deseja que cheguemos, com essa questão de justiça, e aí eu vou finalizar aqui esse raciocínio, onde Deus deseja que nós cheguemos com relação a ter fome e ter sede de justiça. No próprio texto de Mateus capítulo 5, o versículo 20, nós vamos perceber o que Deus nos fala. Diz assim, Jesus: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Percebam que quando Jesus deseja que nós tenhamos fome e sede de justiça, o que Jesus nos ensina, nos orienta, é que essa nossa fome e sede de justiça não seja um estereótipo dos homens, porque os fariseus, eles tinham uma justiça que era a justiça própria. Aos olhos deles, eles se achavam bem na fita, mas aos olhos de Deus, eles eram reprovados. Aos olhos de Deus, eles estavam caminhando para longe do reino dos céus. E o que Deus deseja dos seus discípulos, de uma forma imediata, ali naquele discurso, e consequentemente uma forma mais abrangente a nós, seus discípulos hoje, é que haja em nós essa fome e sede de justiça diferente da fome e da sede de justiça dos homens que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. O que deve haver em nós é uma fome e sede de justiça
que exceda a dos escribas e dos fariseus. Interessante que a palavra fariseus assumiu uma forma metafórica até nos nossos dias, porque hoje, quando nós falamos de alguém ou nos referimos a alguém como fariseu, né, ou farisaísmo, nós estamos falando de atitude hipócrita. E aí Deus fala: se a vossa justiça for hipócrita, igual ou semelhante à dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Ser justo aos olhos de Deus nos dá a garantia de que nós estamos no caminho certo para entrar no reino dos céus. O resultado desejado para essa questão de justiça, ter fome e ter sede de justiça, qual é o resultado? Nós costumamos fazer as coisas pensando no ganho que nós teremos, né? Nós, mortais, humanos, nós somos assim: mas se eu fizer isso, onde isso vai me levar? Que ganho eu vou ter? E aí Jesus, nesse mesmo versículo de Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Percebam que a colocação verbal, né, o verbo aqui, ele não está dizendo que a fartura que há de vir sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, na ótica de Deus, ela não virá por uma ação nossa. O verbo aqui, ele está sendo colocado na passiva, ele está sendo colocado no modo passivo. Eles serão fartos, ou não é, eles buscarão se fartar, ou alguma coisa nesse sentido, nesse viés. Não, a palavra diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando é que alguém consegue, de uma forma passiva, alcançar um resultado, se não esperando a ação justa do próprio Deus? O que Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós é exatamente isso: vocês tendo fome e sede de justiça, mas não a justiça de vocês, a minha justiça, eu me encarregarei de fazer aquilo que precisa ser feito. Eu farei da melhor maneira. Seremos fartos. Alguém que está com fome, dependendo de quem seja, eu, por exemplo, eu como um pratinho raso, né? Por isso eu sou magrelo desse jeito. Mas de repente alguém que está aí me ouvindo, ou alguém que está aqui, né? Já estão apontando aqui para o Tiago Antônio, para o Marconi, né? Alguém que tem fome precisa às vezes de uma montanha para poder se fartar. E quando Jesus coloca a questão de ter fome e ter sede de justiça, ser farto, para Jesus não importa se a fartura para você é num prato grande, bem cheio, ou se a fartura para você é num prato raso. Quando Jesus alimenta, a fartura é garantida, independente da quantidade que você precisa para se fartar. Isso é o que nós precisamos ter em mente. Aqueles que são alimentados por Deus não têm falta de nada. Ter fome e ter sede de justiça e esperar a ação de Deus causadora dessa justiça não nos deixará em falta de nada. Não tenha dúvida, não tenhamos dúvida a respeito disso. Salmo capítulo 37, versículo 25, falando de alimento, né, que é o que nós estamos usando aqui a metáfora, o salmista Davi diz: olha, fui moço e agora sou jovem, mas nunca vi desamparado um justo. Nunca vi desamparado um justo. Alguém que tem fome e tem sede da justiça de Deus nunca se viu desamparado e nem nunca se verá.
porque é Deus quem os fartará. Talvez eu esteja falando para alguém que tem um sentimento guardado aí no coração e deseja uma justiça própria, e Deus está falando talvez com você: olha, deixa isso nas mãos de Deus, não busque a sua justiça, porque se você buscar a sua justiça, você continuará raquítico, faminto, querendo algo que lhe satisfaça. Mas quando Jesus se colocar como tua justiça, meu querido, minha querida, não faltará nada. Você será farto, haverá fartura de justiça sobre a tua vida, sobre a tua casa. O teu coração descansará em paz. Porque também a justiça do homem não tem o menor valor aos olhos de Deus. Se você deseja ser justo ao seu modo, pense que Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia aos olhos de Deus, é algo que só serve para jogar no lixo, é algo que não presta para nada. Então, aprenda a ter fome e ter sede da justiça de Deus, porque assim nós seremos fartos. Tiago capítulo 1, versículo 20, Tiago vai dizer que a justiça do homem impede o agir de Deus. Todas as vezes que nós quisermos colocar a nossa justiça ou agir no lugar de Deus, nós impediremos que Deus venha com a sua forma plena e divina intervir em nosso favor com a sua justiça. Então, tenha fome, tenha sede da justiça de Deus. Coloque aquilo que te aflige, aquilo que te angustia, aquilo que te preocupa, coloque no altar do Senhor e seja bem-aventurado, seja bem-aventurada, seja feliz, seja afortunado, seja afortunada, que é isso o que significa a palavra bem-aventurado. Vou passar para o segundo ponto, porque senão daqui a pouco, das 9 horas, eu não consigo concluir. Versículo 7, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é também um exercício que nós precisamos aprimorar a cada dia. Misericórdia, ela junta duas palavras, e aí eu quero dividir essa palavrinha aí, misericórdia, em duas partes, para que a gente consiga guardar e entender bem. Misericórdia, a primeira palavra que ela identifica é miséria. Miséria. A miséria, ela nada mais é do que pobreza extrema. Alguém que é pobre ao extremo e que é incapaz de, com o recurso pouco que tem, ou nenhum recurso, é incapaz de satisfazer as suas necessidades básicas. Miséria é alguém que é paupérrimo a ponto de ser incapaz de satisfazer suas necessidades básicas da vida. Imagina alguém que é muito pobre, que você talvez conheça, e que não consegue resolver a mínima coisa que seja necessária para a sua sobrevivência. Então, miséria é isso. Misericórdia junta miséria com córdia ou cardia. Miséria com cardia. Cardia ou córdia vem falar de coração, sentimento, amor. E a palavra misericórdia, ela expressa a ação de Deus para com cada um de nós. Deus, com o seu infinito amor, olhou para nós como miseráveis que somos e enviou o seu Filho Jesus para nos socorrer e
para nos ajudar. Então, misericórdia acontece quando alguém olha para outrem, a condição de miserável desse outrem, e com amor, com carinho, resolve agir em favor dessa pessoa. E Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que conseguem com amor olhar para o miserável e cuidar dele, como se estivesse cuidando de si mesmo. Misericordioso é aquele que está disposto a dar para atender o necessitado. Mas no fim, o misericordioso, ele é a pessoa mais feliz da vida, porque ele, quando exerce essa atitude, ele se satisfaz mais do que aquele miserável que recebeu essa ação. Atos capítulo 20, versículo 35, Lucas vai dizer, escrevendo nesse versículo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais feliz. Bem-aventurado é feliz, é afortunado. E Lucas vai dizer: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O misericordioso é mais feliz do que o miserável. Maravilhoso é a gente perceber isso. Dar é abençoar alguém, porém o doador é o que é abençoado quando abençoa alguém. Não sei se vocês já pararam para perceber que o misericordioso, ele é mais feliz do que o miserável, porque ele se realiza, ele se satisfaz com o seu coração generoso, com o seu amor. Ele vê alguém sair de uma situação ruim para uma situação melhor. Bem-aventurados os misericordiosos, é o que Jesus diz. Filosofando aqui, né? Misericórdia também é não dar em alguns momentos. Essa também é uma atitude de misericórdia. Em alguns momentos a gente dizer não, mas quando esse não, ele vem embasado na intenção de ajudar, ele vem embasado num coração que deseja ajudar. E aí nós dizemos não, numa situação em que, por exemplo, aqui, uma situação bem próxima da nossa realidade, quando alguém que é um viciado em drogas, por exemplo, vem nos pedir um dinheiro, né, dizendo que vai comprar uma coisa, a gente sabe que a finalidade é para comprar drogas, para se drogar. Nós, por misericórdia dessa pessoa, nós dizemos: não, eu não posso te dar, porque o meu coração não quer te ver nessa condição de miséria. Eu quero fazer algo melhor por você. Então, também é misericórdia, alguns momentos nós dizemos não, porque o nosso coração não quer ver a pessoa sofrer. Bem-aventurados os misericordiosos. O propósito é ensinar a pessoa, tal como nesse exemplo, que essa pessoa precisa depender de Deus. Às vezes nós ajudamos tanto a alguém e nós somos misericordiosos com alguém e nós criamos naquela pessoa uma imagem de que nós somos o Deus, com D minúsculo, para aquela pessoa, e aquela pessoa passa a não recorrer mais a Deus. Todas as dificuldades ou todos os problemas que elas têm, elas recorrem a mim ou a você. E nós precisamos dizer em algum momento não para essa pessoa e dizer: olha, é Deus quem pode resolver o seu problema. Não dependa de mim, aprenda a depender de Deus. Isso também é exercitar a misericórdia, ensinar a pessoa, né, que ela precisa se voltar para Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, misericórdia inversa, ou seja, dizer não para alguém, deve ser um não misericordioso quando esse não
tem a intenção de glorificar a Deus. O resultado disso, vou correr aqui, são 15 para as 9. O resultado disso está no próprio texto, quando Jesus diz, versículo 7 de Mateus capítulo 5: bem-aventurados os misericordiosos. Qual é o resultado? Porque eles alcançarão misericórdia. Nós alcançaremos as misericórdias de Deus na proporção em que nós manifestarmos a misericórdia de Deus na vida do outro. Você quer alcançar misericórdia da parte de Deus? Então exercite a prática de ser misericordioso, ser misericordiosa. E assim, seja bem-aventurado, bem-aventurada, seja feliz, seja afortunado ou afortunada. Esse é o sentido da palavra. O último ponto que eu quero compartilhar com vocês, versículo 8 de Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, hoje nós vamos parar no 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, a primeira imagem que me veio para tratar sobre alguém limpo de coração, uma pessoa limpa de coração, foi a imagem de uma criança. Porque qualquer criança, ela demonstra com as suas atitudes que o coração dela é limpo, não tem ressentimentos, não tem mágoas, não tem dores para carregar. Uma criança resolve os seus problemas no ato, e é como se a criança não tivesse memória para os fatos, para os acontecimentos. E Jesus fala, bem-aventurados os limpos de coração. A medicina vai dizer que as pessoas que guardam sentimentos ruins no seu coração são pessoas que estão mais propensas a contrair câncer. Bem-aventurados os limpos de coração. Nós precisamos fazer como o salmista Davi, restitui-me a alegria da tua salvação, ou então dizer, Senhor, me dá um coração limpo, como o coração de uma criança. A criança tem, por característica natural, não guardar coisas ruins no coração, como fazem os adultos. Agora, por que Jesus instrui aos seus discípulos e, consequentemente, deixa essa instrução para nós, que nós devemos estar com o coração limpo? Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós vamos encontrar o texto dizendo assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ter um coração limpo é ter um coração blindado, é ter um coração guardado por Deus e pela sua palavra. Na prática, nós faremos isso, ter o coração limpo, limpar o nosso coração. Na prática, isso acontecerá à medida que nós fizermos uso contínuo da palavra. Por isso, tão importante as orientações de Oséias, capítulo 6, versículo 3, quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Nós só conhecemos a Cristo através da sua palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus vai dizer para Josué, olha, medita na minha lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então serás bem sucedido. Ter um coração limpo só será possível à medida que nós guardarmos o nosso contato com Deus através da sua palavra. Salmo capítulo 119, versículos 11 e 12, o salmista vai dizer, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Um coração limpo é um coração isento de pecado, ou melhor, é um coração isento de pecado. Nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que tenhamos o nosso coração limpo,
Quando nós recebemos a Cristo e a sua palavra, nós nos tornamos limpos das sujeiras de uma vida sem Jesus. Não é uma verdade que acontece isso? Quando nós recebemos a Cristo, nosso coração enche de uma alegria que contagia a todos que estão ao nosso redor, porque nós nos tornamos limpos da sujeira, das mazelas que o mundo e que a vida longe de Deus nos impõe. João capítulo 15, versículo 3, Jesus vai dizer: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que ajuda, que permite que nós tenhamos um coração limpo. É a palavra de Deus que produz restauração, que produz pureza dentro de cada um de nós, na nossa alma. Se aproprie disso. Nós temos a palavra de Deus gratuitamente, disponível, acessível a cada um de nós. Se aproprie disso para que o teu coração seja limpo. Só teremos o coração limpo à medida que nós nos envolvermos com Cristo e com a sua palavra. Você quer ter um coração limpo? Tem um resultado esperado, um resultado desejado para isso. Por que Jesus fala para os discípulos e a nós que bem-aventurados são os limpos de coração? O próprio texto responde, versículo 8, parte B, vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos irmãos, amigos, irmãs, amigas, quantos de nós já deixamos de ver a Deus e aos seus milagres no nosso dia a dia? Quantos de nós saímos ou acordamos, abrimos os nossos olhos, vemos um dia bonito como hoje, de manhã cedo, 5h30, 6 horas da manhã, que dia lindo que Deus me permitiu ver. E nós, quando olhamos para essas coisas, nós vemos Deus na criação. Salmos vai dizer, Salmos capítulo 19, o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É maravilhoso nós conseguirmos perceber Deus nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, e nós só veremos a Deus se o nosso coração for limpo pela palavra de Deus. Porque a ideia de limpeza de coração e de uma criança, é interessante que as crianças, elas conseguem ver coisas que nós adultos não vemos. E eu vou citar um exemplo aqui. Quantas vezes um bebezinho que está deitado no seu berço ainda não entende nada, não conhece nada? Quantas vezes nós nos deparamos com um bebezinho sorrindo, como se estivesse ouvindo uma piada, ou como se estivesse vendo algo de magnífico ou de lindo? A criança vê coisas que nós não vemos. Da mesma forma, às vezes nós vamos a alguns lugares pesados, e nós percebemos as crianças chorando do nada, não conseguem nem muitas vezes dormir, bebês, porque veem coisas que nós não vemos. Criança tem um coração limpo. Por isso Jesus disse que se nós não nos fizéssemos como criança, nós de maneira alguma entraríamos no reino dos céus. Ver a Deus, é ter intimidade com Deus. Só consegue ver a Deus quem tem intimidade com Deus. Deseje ter intimidade com Deus se você não tem. Receberemos a capacidade sobrenatural de ver a Deus nas mínimas coisas e perceber a sua vontade para as nossas vidas, à medida que nós tivermos intimidade com Deus. O que nos impede hoje de ver a Deus? O que te impede hoje de ver a Deus? Essa pergunta
Eu respondo com o texto de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. O profeta Isaías vai dizer: eis que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os vossos olhos fechados para que não possa ver. Porém, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e tapa os seus ouvidos para que Ele não nos ouça. Intimidade com Deus. Perdemos a intimidade com Deus. Sabe quando? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pecamos contra Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os limpos de coração são aqueles que conseguem ter intimidade com Deus. Não há separação entre o limpo de coração e Deus. Portanto, o pecado coloca a vida do homem em risco, porque faz com que esse homem não ouça a voz de Deus, faz com que essa pessoa, esse homem, essa mulher, não ouça a voz de Deus. Devemos ser como crianças, aos pés de Cristo Jesus, para alcançarmos as bem-aventuranças da salvação da nossa alma. Você deseja isso para a tua vida? Você já parou para pensar no quanto isso é importante para a tua vida? Talvez eu esteja falando para crentes somente, ou não. Uma coisa eu sei: Deus te colocou aí, Deus nos colocou aqui, para que nós pudéssemos refletir sobre isso, porque o desejo dele é que nós sejamos bem-aventurados. O desejo de Deus é que nós sejamos felizes e que tenhamos intimidade com Ele. Se você precisa de algo da parte de Deus, você precisa reconstruir o teu relacionamento com Deus, se você entende que você precisa se aproximar mais de Deus, fale com Ele nesse momento, clame a Ele nesse momento e se aproprie da palavra de Deus para o teu coração na noite de hoje. Que Deus te abençoe. Nós vamos aqui estar orando pelos pedidos que foram colocados para nós através do nosso canal do Facebook. Mas antes de citar esses pedidos aqui, eu quero parabenizar o nosso irmão Gilmar, membro desta igreja, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Gilmar. Que Deus abençoe a tua família, os teus dias, os teus sonhos, os teus projetos. Que Deus te dê muita saúde, muita alegria e muita paz. Que você seja canal de Deus aqui nessa terra. Que você receba as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus na tua vida, todos os dias. Deus te abençoe, meu Gilmar. Nós vamos orar também para agradecer a Deus pela tua vida. Dentre os pedidos que chegaram até a nós, tem o pedido da irmã Sandra Cristina, uma grande amiga, irmã, serva de Deus. Pede que nós oremos pelo mundo que está sendo assolado por essa doença. Irmã Diaconisa Márcia Honorato pede oração pela família, pelas autoridades constituídas por Deus, pelos enfermos, pela vida espiritual da nossa igreja, desta igreja. Que Deus possa trazer avivamento sobre esta igreja e sobre todas as igrejas do Senhor Jesus. Alain Venceslau, filho do nosso diácono, irmão Antônio e da irmã Ireni, pede oração pela sua família, pela sua saúde física e espiritual. Estaremos orando, Alain.
nosso irmão Gilberto Santos, amigo da Igreja Batista Missionária, ovelha do pastor Marco Antônio, pede oração por uma família lá de Chapecó, né, que é vizinho dele, Dona Marisa e o seu marido Beto, sua filha e seu genro, né, áreas de risco. Vamos orar por essa família, irmão Gilberto. Também, irmão Gilberto, pedindo oração por ele, pela sua esposa, irmã Tereza, pelo Anderson e pela nora Isabela. Estaremos orando também pela família do irmão Gilberto, pelo Claudinho e pela sua mãe Belinha. Irmão Gilberto pediu também oração. Irmã Renilda, esposa do diácono Renato, pede oração pela sua família, pela sua mãe, Dona Berenice, pelas irmãs, né, e pelo irmão, pelos irmãos dessa igreja, que Deus possa estar abrindo as portas de emprego, né, para os que estão precisando de emprego. Nós estaremos orando. A irmã Alice, pastora Alice, grande amiga, pede oração pelos seus filhos Alisson e Daniel. Estaremos orando por tua vida também e pelo seu esposo, irmão Adilson. Grande abraço, pastora Alice. Diácono Marconi pede oração pelas igrejas e pela família, né? Quero também lembrar aqui que vocês que nos acompanham aí, que possam também compartilhar lá nas mensagens dos cultos pelo nosso link lá no Instagram, no YouTube. Procura lá, Primeira Igreja Batista, né? O link já está aí, a irmã Andresa colocou aí. Então acessem lá os nossos canais. A irmã Ana Paula, mãe da Andresa, esposa do irmão Gilmar e mãe também da Juliana, membro dessa igreja. Irmã Ana Paula pede oração para Deus libertar, né, os seus parentes que carecem de libertação. Vamos orar sim, irmã Ana Paula, por todos os pedidos que foram colocados aqui, né, que chegaram até nós, e também por aqueles que não chegaram, estão por vir, por aqueles que nós não tivemos a oportunidade aqui de ler. Nós vamos estar orando, e tenha certeza que Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele conhece a tua necessidade, conhece aquilo que você precisa, e em nome de Jesus, Deus estará entrando com providência em teu favor. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pela noite de hoje, não só pela noite, mas pelo dia de hoje, Senhor, que foi tão agradável, tão maravilhoso. Quero entregar em tuas mãos cada servo teu, cada irmão que nos acompanhou até agora e que pediu oração por sua necessidade, seja enfermidade, seja relacionamento, seja porta de emprego, seja família. Ó Deus, eu entrego em tuas santas mãos nessa hora. Cura o enfermo, Senhor, restaura os relacionamentos em conflito, liberta, Senhor, aqueles que precisam ser libertos por Ti, salva, Senhor, aqueles que carecem da Tua salvação, abre as portas de emprego, Senhor, mesmo em momentos difíceis. Nós sabemos que para Ti não há nada difícil, não há nada impossível para Ti. Eu peço, Senhor, abre a porta de emprego para o Leandro, para aquele servo, Senhor, teu, que eu creio que é um servo teu, pai da Bárbara. Toma ele em tuas mãos, abre a porta do céu para os irmãos desta igreja que carecem, Senhor, de um milagre na vida profissional. Abre portas, Senhor, toma as nossas famílias em tuas mãos, toma os enfermos, Senhor, desta nação, desse mundo. Visita, Senhor, com o teu poder e com a tua glória. Ó Deus, envia, Senhor, a cura para essa doença, a vacina. Faz milagres, Senhor, dá sabedoria àqueles que estão com a responsabilidade de descobrir, Senhor, a vacina para acabar com essa enfermidade que assola o mundo, ó Deus. Cuida das igrejas, Pai querido, se houver algo de satânico que está impedindo, Senhor, a liberação dos cultos, ó Deus, se houver algo que não provenha de Ti, eu te peço, Pai, repreende em nome de Jesus. Toma, Senhor, os nossos governantes em Tuas mãos, o nosso Estado,
ó Deus, que há 5 anos vem sendo assolado por notícias de escândalo. Repreende esse mal, coloca, Senhor, no nosso governo homens segundo o teu coração, pessoas comprometidas contigo. Ó Deus, toma também o presidente, o chefe do nosso país. Deus, tenha misericórdia da vida dele, reveste ele com o temor de ti, com a sabedoria vinda de ti, com o conhecimento de ti. Cumpre a tua vontade na vida dele e através dele para a nossa nação, em nome de Jesus, meu Pai. Toma o Gilmar, que completa hoje mais um ano de vida. Abençoe a vida desse teu servo, toda a sua família. Toma, Senhor, em tuas mãos também os irmãos e as irmãs dessa igreja que fazem parte do grupo de risco, os idosos. Visita eles com o teu poder e com a tua glória. Ó Deus, nós imaginamos o quão difícil tem sido para eles não poder estar nos templos cultuando a ti. Senhor, sustenta a fé desses teus servos, aqueles também que fazem parte dessa igreja, que estão desanimados, enfraquecidos na fé. Aviva, Senhor, renova, Senhor, esses irmãos e essas irmãs, para a glória do teu nome, para que eles possam, Senhor, no dia que tu voltar, eles possam, Senhor, contemplar a tua face e receber a tua palavra, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Toma, Senhor, esse grupo aqui que se encontra, todos os cultos, Senhor, na direção, na organização, para fazer, Senhor, com que a tua palavra alcance o coração dos teus filhos, daqueles que tu tens designado. Toma cada um de nós, Senhor, nos livra de enfermidade, nos livra, Senhor, de todo e qualquer mal, porque nós estamos aqui no fronte de batalha, nessa guerra espiritual, obedecendo, Senhor, a tua voz, cumprindo o teu chamado. Então, Senhor, nos abençoa, supre as nossas necessidades, fortalece as nossas mãos, para que possamos guerrear e nos dê a vitória que tanto nós necessitamos. Em nome de Jesus, eu te entrego em tuas mãos. Despede-nos em paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo espalhado pela face da terra, esteja com cada um dos nossos familiares queridos, esteja com a tua igreja que tu plantou aqui na rua Jabatá 570, primeira igreja batista em Nova Anchieta, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana de vitórias e conquista. Acompanhe aí o término desse culto com o louvor ministrado pelo nosso irmão Marcos. Deus te abençoe. Muito obrigado.